Olá, sejam bem-vindos ao Historicorum, o seu canal de conteúdos e de conhecimentos históricos. Vamos continuar agora com o conteúdo do nono ano, que seria a República no Brasil. Essa tabela aqui, ela mostra vários períodos da história do Brasil, são os períodos republicanos, né? O Brasil começou a ser república em 1889 e somos república até os dias de hoje. E aí, então, a república é dividida em vários pedaços, várias partes, né? Primeiro, nós temos a República Velha, que vai de 1889 a 1930. E dentro da República Velha, nós temos a República das Espadas e a República Oligárquica. Depois, em 1930, nós temos a Era Vargas, que vai até 1945, em que o período em que o Getúlio Vargas ficou no governo. Primeiro de forma provisória, depois de forma constitucional e depois o Estado Novo. De 1945, nós temos o populismo democrático, que seriam a série de presidentes que foram eleitos de forma democrática e principalmente por causa do populismo. Vai até 1964. Em 64, nós temos o governo militar, né, a ditadura militar, que vai até 1985. De 85 até o dia de hoje, nós temos a Nova República, que seria o período que nós estamos vivendo atualmente, a Nova República. Só para a gente relembrar, essa imagem seria a imagem feita pelo Benedito Calixto, que representa o 15 de novembro de 1889, o dia que o Brasil proclamou a República. Então, os militares, liderados por Deodoro da Fonseca, tiram o rei do Brasil, Dom Pedro II, e assim os militares passam a assumir o governo de forma republicana. O Brasil deixa de ser rei e passa a ser uma república. Então, como eu falei para vocês, o primeiro período é a República da Espada, que seria então um governo militar. Seriam o presidente Deodoro da Fonseca e o presidente Floriano Peixoto, certo? Era chamado República da Espada porque os dois eram militares e eram muito autoritários, né? Não aceitavam muito pessoas que não concordavam com o seu governo. Agora, nós temos a República das Oligarquias. A República das Oligarquias é o período histórico que mostra o período em que o Brasil foi comandado por oligarquias. O que seriam oligarquias? Seriam famílias, grupos de pessoas muito fortes politicamente, tinham terras e tinham muito poder, principalmente cafeicultores, né, que plantavam café, e eles começavam a governar o país. Nesse período, há uma sucessão de presidentes. Geralmente eram presidentes ou ligados a São Paulo ou ligados a Minas Gerais. Isso chamamos isso de política do café com leite. Café com leite porque Minas Gerais e São Paulo eram os maiores produtores de café e de leite do país e também eram os estados que mais tinham população. Então, meio que eles comandavam quem iria ser eleito. Se eles unissem os seus votos, mesmo que os outros estados votassem contra o que eles queriam, eles ganhavam a eleição por maioria. Então, o primeiro presidente nós temos o Prudente de Moraes. Esse é o Campos Salles e ele era do Partido Republicano Paulista. Depois vem Rodrigues Alves, também do Partido Republicano Paulista. Depois nós temos Afonso Pena, que era advogado do Partido Republicano Mineiro. Aí agora nós temos um carioca, né, que seria o Nilo Peçanha, que era Partido Republicano Fluminense. Depois nós temos o Marechal Hermes da Fonseca, que era do Partido Conservador, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Depois vem o Venceslau Braz, que era vice do Hermes da Fonseca e era do Partido Republicano Mineiro. Depois ganhou o Rodrigues Alves na eleição, mas ele não conseguiu assumir, então entrou provisoriamente o vice, que era o Delfim Moreira, que era do Partido Republicano Mineiro. Aí na próxima eleição, nós temos a eleição de Epitácio Pessoa, que também era do Partido Republicano Mineiro. Arthur Bernardes, que era advogado do Partido Republicano Mineiro também. Depois vem Washington Luiz, que era advogado e historiador. E depois, então, em 1930 nós temos a Revolução de 30, em que, por questões de consideradas fraudes de eleição, o Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não era para ser ele o candidato, e sim o outro candidato, que seria um mineiro. Então, por uma pressão muito forte, assume uma junta governativa, mas fica assumindo o governo Getúlio Vargas, que vai de 1930 até 1945. E depois ele volta a ser eleito novamente de 1951
a 1954. E de 46 a 51, né, entre um governo e outro do Getúlio Vargas, nós temos a eleição do Eurico Gaspar Dutra. A partir de agora, a gente vai começar a ver algumas revoltas que ocorreram nos períodos da história do Brasil. Essas revoltas ocorreram principalmente pelas questões muito difíceis que eram no Brasil. O Brasil tinha vários problemas sociais, o Brasil tinha muita desigualdade, o Brasil não tinha saneamento básico, não tinha uma saúde adequada, não tinha educação adequada, então tinham vários problemas, né? Problemas inclusive que ainda existem até os dias de hoje, né? A Revolta Armada, que foi em 1893, em que a Marinha se opõe ao presidente e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. O Floriano Peixoto combateu esses revoltados e venceu na cidade de Desterro, que hoje é Florianópolis. Também tivemos a Revolução Federalista no mesmo ano, no Rio Grande do Sul, que era entre o Partido Federalista, que era chamado de Maragatos, e o Partido Republicano, que era o chamado de Pica-Paus, né? Que era uma disputa política entre os dois partidos. Quem venceu foi o Júlio de Castilhos, que era do Partido Republicano, certo? Ele venceu o conflito e tornou-se o governador da região. Agora, no período da República das Oligarquias, nós temos algumas outras revoltas. Por exemplo, o cangaço, que é, no Nordeste brasileiro, grupos armados conhecidos como cangaceiros queriam melhores condições de vida, ameaçando os fazendeiros e o governo. O grupo mais conhecido e temido na época foi comandado por Lampião, que é o Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como o apelido de Rei do Cangaço. Então esse aqui é o Lampião. Ele foi capturado, né, e teve sua cabeça exposta como uma forma de evitar que futuros cangaceiros surjam para ser contra o governo. Então tem aqui a imagem que mostra as cabeças, né, sendo expostas para mostrar que eles foram realmente combatidos. Outro movimento é Canudos, né, que ocorreu em 1893 no interior da Bahia, e um grupo de fiéis se reuniu em uma comunidade atrás de uma pessoa que era o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro meio que comandou esse grupo que começou a sobreviver de criação de animais e plantações. O problema é que aquela pequena vilazinha se tornou uma grande cidade com muitas pessoas que conseguiam conviver de forma harmoniosa e tranquilamente em torno do Antônio Conselheiro. Porém, o governo da Bahia e a Igreja Católica não gostou disso nem um pouco, né? E começaram a tentar destruir Canudos. O governo da Bahia perdeu o primeiro conflito, mas chamou o governo federal dizendo que existia ali uma tentativa de separar o país. Então, o governo federal organizou vários ataques e destruiu Canudos em 5 de outubro de 1897. Trago para vocês umas imagens, né? É onde ficaria Canudos, né? E aonde era toda a influência da região de Canudos. Você pode ver que é uma região bem grande de influência. E aqui uma imagem de como seria a vila, né, depois de bastante tempo. Vejam que é um lugar que ficou muito grande. Nós temos a Revolta da Vacina. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele era um lugar que não tinha saneamento básico, as construções eram muito antigas, tinham pessoas morando embaixo de marquises, de lojas. As condições de vida eram bem ruins no centro do Rio de Janeiro. Então o governo começou a tentar modernizar o centro do Rio de Janeiro, tornar aquela coisa mais moderna, mais condizente com uma capital de um país. Então, as populações que viviam nas ruas e moravam dentro de casebres e casas no meio do Rio de Janeiro foram expulsas do centro da cidade e foram morar nos morros próximos ao centro, que seriam o surgimento então das favelas, né? Além disso, isso fazia com que desencadeasse várias doenças, como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Então o governo começou a fazer campanhas de vacinação, só que a campanha era obrigatória e era muito violenta. Então, o governo e os agentes de saúde entravam nas casas e vacinavam as pessoas à força. O problema é que as pessoas não conheciam o que era uma vacina e também tinham medo dos seus efeitos, né? E aí, então, as pessoas não deixavam que o governo fosse vacinar. Elas não entendiam. E aí, isso gerou várias revoltas e vários conflitos no Rio de Janeiro. Ó, aqui nós temos uma imagem de um bonde que foi derrubado em forma de protesto naquele período. E também tem uma famosa charge, né? Que seria a população, né? De um lado, e do outro lado tem os agentes do governo, né? Todos montados em suas vacinas. Também nós temos outras revoltas, como a revolta da Chibata,
que é uma revolta ocorrida na Marinha, em que os marinheiros, quase todos negros e mulatos, queriam acabar com os maus tratos e violência dos castigos físicos a que eram submetidos. Os marinheiros se revoltaram, principalmente liderados pelo o João Cândido, chamado de Cisne Negro. Ele foi o líder do movimento, porém o governo até fez um acordo dizendo que ia proibir os castigos físicos, mas o governo enganou os marinheiros, todo mundo foi preso, o João Cândido foi internado como um louco no hospital. Essa aqui é algumas imagens da época, né? O João Cândido aqui está aqui no centro da foto, da esquerda, e na direita, da foto da direita, ele está ali lendo o jornal. Essa aqui é a Guerra do Contestado. Agora é um conflito que está mais dentro da nossa região. Bom, no passado, o Rio Grande do Sul ele tinha uma produção muito grande de carne e vendia essa carne para todo o país. Claro, na época não tinha geladeira, né? Então a carne era produzida e ela era secada no sol ou com sal, que chamamos de charque, né? E o Rio Grande do Sul ele encaminhava essa carne para o resto do país e ele passava por uma trilha por entre as serras, passando por Santa Catarina, né? Quem fazia isso eram os tropeiros. O governo do Brasil decidiu construir uma estrada de ferro que ligasse São Paulo ao Rio Grande do Sul, para facilitar esse transporte. Porém, como pagamento, o governo deu à empresa norte-americana o direito de construir a estrada, a estação da ferrovia, ele deu o direito da empresa norte-americana que estava construindo a ferrovia de pegar as terras que ficassem próximos à ferrovia. Porém, existiam milhares de famílias que moravam naquela região e eles foram obrigados a sair de lá em virtude de que a empresa começou a pegar aquelas terras para si. O clima ficou mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Muitos trabalhadores que atuaram em sua construção tinham sido trazidos de diversas partes do Brasil e ficaram desempregados com o fim da obra. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana ou do governo. As pessoas começaram a se revoltar, estavam sem terras, sem trabalho, sem emprego, e aí começou um conflito lá em 1912 e foi até 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. O nome da guerra é Guerra do Contestado. Foi dado pois ocorreu numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Como naquela região era uma região muito pobre, as pessoas não tinham nenhuma condição de vida para poder seguir adiante, começaram a se apegar em elementos religiosos, principalmente em um cara chamado José Maria, que se dizia que era monge. E ele reuniu milhares de seguidores e começaram a formar a sua própria cidade ali. O governo então passou a acusar o Beato de ser um inimigo da República, que tinha como objetivo desestruturar o governo. Os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam bem armadas. Então, o governo foi lá e reprimiu os camponeses. Porém, os camponeses não foram tão facilmente destruídos. Eles lutaram várias vezes em vários conflitos e até venceram alguns conflitos. Nesses conflitos armados, entre 5 mil e 8 mil pessoas morreram. A guerra terminou em 16, né, quando as tropas oficiais conseguiram prender um dos chefes do último reduto dos rebeldes de revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Então, aqui mostra a região que seria do contestado, né? Então veja que ela fica mais ou menos no centro e no oeste de Santa Catarina. Mais algumas imagens, né? Esquerda ali nós temos o monge José Maria, certo? E à direita nós temos ali os camponeses, né? Agora estavam armados. Vamos agora para 1917, a primeira greve geral. Por questões de péssimas condições de trabalho, falta de leis e previdência, o movimento surgiu no setor têxtil e se espalhou por vários setores. Várias paralisações ocorreram, mas a polícia repreendeu com muita violência. Lá em 1917, nós temos então a greve geral, em que alguns trabalhadores urbanos, agora não no interior do Brasil, eles começam a reclamar de falta de condições de trabalho, de não ter emprego, de ter muitos problemas, muitos acidentes e tudo mais. Então eles se revoltam e fazem uma greve em vários setores. O governo então manda a polícia combater esses revoltados e vários conflitos aconteceram e muita violência aconteceu também. Temos também a Revolução de 1923. O Borges de Medeiros foi governador pela quinta vez no Rio Grande do Sul, porém o Assis Brasil, que era a oposição e apoiou o presidente Arthur Bernardes, né, queria
derrubar o Borges de Medeiros. Então entrou um conflito entre Maragatos e Chimangos, né? Que eram os caras que apoiavam o Assis Brasil, os Maragatos, e os Chimangos eram os caras que apoiavam os Borges de Medeiros. Mas mesmo assim, nesse conflito, o Borges de Medeiros continuou no poder. Então, com isso, a gente encerra essa parte do conteúdo. Um abraço.